Fala em questão de fronteira agrícola, nós temos que entender que nosso país ele é um país que ele tem essa questão agrária desde a sua colonização. Só que aí o nosso país ele é aquele país que tem uma dimensão continental, como vocês já sabem, ele é o quinto maior país do mundo. E por esse processo dessa dimensão continental, existem vários fatores que fazem com que o Brasil ele seja um país com alto potencial na parte agrícola e na questão pecuária também. Então, quando a questão agrícola com a pecuária, eu vou ter aí a questão da minha agropecuária. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha só. Esse mapa que vocês estão vendo aqui é uma evolução. Então, eu vou ter uma comparação em relação ao bioma do Cerrado, que é a região que principalmente nós temos ali na região centro-oeste do país como seu principal bioma. Não quer dizer que o Cerrado só tem o bioma Cerrado, mas é o símbolo daquela região, o Cerrado, já que pega a maior parte desses estados que formam a região centro-oeste. Então aqui a gente tem uma evolução, isso aqui ainda era da aula passada, só que eu tenho que começar por isso para poder entender, pegar o gancho da aula passada para a gente poder começar a aula de hoje. E nesse mapa aqui nós vamos ver 5 mapas, onde que ele vai estar mostrando a evolução dessa questão da expansão da soja nessa região aqui que nós vamos ter início na região centro-oeste. Então olha só, o primeiro mapa a gente vai ver aqui em 1975, onde que essa região com esse polígono vermelho é justamente a região onde nós chamamos de Matopiba. E Matopiba nada mais é do que eu pegar as siglas dos estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Então esses 4 estados eles estão aí nessa posição como fronteira agrícola, porque eles têm esse clima, eles têm o solo propício para a plantação dessa monocultura, que é a soja, desse royalties, né, dessa commodities. Então olha só, a gente vai pegar a evolução de 1975, passa por 1985. Percebam que a região mais em verde escura significa que a produção ela passa de 75 milhões de hectares. Então percebam que, por exemplo, até então, em 1975, nós não temos essa produção de soja na região norte. Percebam aqui a região norte, né? Ela está em branca. Então, aonde tem a cor verde, quanto mais escura, mais produção de soja eu vou ter lá. Percebam que depois, quando eu passo, aqui inclusive, a gente não vê o Mato Grosso com destaque. A gente vai ver principalmente a região sul, né? Para 1985, o Mato Grosso já passa a ter essa questão da produção de soja. Até nós chegarmos aqui, por exemplo, em 2015, que é o dado mais recente. Então perceba que o Mato Grosso ele saiu de 1975 sem quase nenhuma produção agrícola na soja, e quando chega em 2015 ele já tem praticamente todo o seu território estadual preenchido pela produção da soja. Vejam que o Pará também tem essa produção de soja. Aqui vocês talvez não conheçam essa posição geográfica do estado do Pará. Mas esse cantinho bem aqui, deixa eu pegar com o mouse, esse canto bem aqui, em verde, é a região onde a gente chama de Paragominas e Dom Eliseu. São regiões no estado do Pará que tem uma grande produção agrícola voltada principalmente para grãos. A gente vai ter o destaque aí da soja. E essa região aqui em verde, um pouquinho mais clara, ainda no estado do Pará, a gente vai ter o município de Belterra e Santarém. Então a gente percebe também que nessa região do oeste do estado, nós temos aí a produção de grãos, principalmente a de soja, tá? Só que eu quero chamar a atenção de vocês para essa região do polígono. Gente, vai cair questão sobre Matopiba, com certeza, em relação agrícola. Seja tanto em biologia, para falar sobre a questão de biomas, do solo, clima, e na geografia também, né? E a gente também pode ver na questão social, na questão econômica, vindo questões sobre o Matopiba. Até porque é uma questão que vai levantar as relações econômicas, as relações sociais e as relações ambientais. Então tem como trabalhar esse contexto, que é interdisciplinar, em mais de 2 disciplinas, tá? Tanto na matemática, para a questão de hectares, a questão de quantidade de exportação, de valores, de dólar, mas também a questão da geográfica, biologia, química, tá? Então, quando a gente fala de fronteira agrícola, a gente quer dizer que é até onde vai, até onde está chegando essa questão agrícola na Amazônia. Então, a gente vai ter que ter uma ideia que o nosso país ele vai ter vários biomas. Então, quando eu falo de expansão agrícola, de fronteira agrícola, essa fronteira ela vai se espalhando tanto do Cerrado para a região amazônica,
certo? E esse cerrado que nós temos principalmente na região centro-oeste, ele vai perdendo alguma das suas características. E isso é um problema muito grande para a região, já que essa região ela vai perder um pouco dessa biodiversidade, dessa fauna, dessa flora, dessa característica. Isso vai interferir inclusive nas chuvas, no ar, no clima. Então a gente vai ter aí umas consequências grandes para essa região do centro-oeste, já que ela vem tendo uma maior expansão na questão da soja. Aqui voltando para esse mapa, essa região do mapa que está em verde, eu vou chamar de Amazônia Legal, certo? Na Amazônia Legal, eu vou ter aí 9 estados da federação. Nós vamos ter a região norte toda que faz parte da Amazônia Legal, além do oeste do Maranhão. Perceba que o Maranhão ele está só pela metade verde e todo o território do Mato Grosso. Então, na Amazônia Legal, nós temos 9 estados. Os 7 estados da região norte, mais os 2 estados que eu vou falar, o Maranhão e o Mato Grosso, tá? E essa região em vermelha, como eu falei para vocês, é a região do Mato Piba, que significa os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Só que essa região em marronzinha que vocês estão vendo aqui em cima no canto da tela de vocês é o bioma do Cerrado. Então perceba que tanto o Mato Piba ele está aí interagindo com 2 biomas importantes, que vai ser tanto o amazônico, mas também o cerrado, tá? E aqui, para a gente poder fechar essa questão do Mato Piba, para a gente poder resolver algumas questões que temos aí para ser faladas em relação à questão agrícola brasileira, nos últimos anos a vegetação nativa da região do Mato Piba, como eu falei para vocês, que vai ser tanto a Amazônia como o Cerrado, foi em grande parte desmatada para o plantio de soja e para a pecuária. Então, gente, eu quero que vocês tomem nota, apesar de ser uma aula online, uma aula que vocês estão acompanhando pela tela, eu sempre quero que vocês estejam com o caderno de vocês, com uma caneta, uma agenda, para que vocês tomem nota de coisas que são fundamentais. Por quê? Quando a gente fala sobre palavras-chave, essas palavras-chave, ela vai fazer você retomar algumas ideias que possam estar aparecendo na questão. Então, quando a gente fala sobre ideias centrais, nós temos que ter noção de que essa fronteira agrícola, o grande vilão dessa questão da fronteira agrícola, ela vai ser 3 causas. Nós vamos ter aí a agricultura, principalmente voltado pela questão dos grãos. Eu vou colocar aqui a soja, certo? Também nós vamos ter a questão da pecuária, então a gente vai ter a expansão, a gente vai ter o desmatamento e as queimadas das regiões desses biomas para justamente colocar os gados. Esses gados, como a gente já falou nas aulas anteriores, não vai ser um gado de uma produção intensiva, vai ser uma produção extensiva, pegando uma área muito grande com baixa produtividade. Claro que eu não vou generalizar, mas nós temos isso principalmente a questão do processo de latifundiários na nossa região amazônica. O Pará, para quem estava na aula passada, percebeu que é um dos estados que vai ter maior presença de conflitos agrários. Então a gente vai ter mortes a partir desses conflitos agrários que acontecem no nosso estado. Então quando a gente percebe que a Amazônia Legal é formada por 9 estados, o que é campeão desses conflitos agrários vai ser o estado do Pará, certo? Então são esses motivos aí. A gente vai ter aí a plantação de soja, a pecuária e a queimada junto com o desmatamento, tá? Isso vai ser uma questão que vai estar prejudicando e vai estar contribuindo para uma parte de devastação desses 2 biomas. Lembrando, o bioma do Cerrado e o bioma da Amazônia, tá? Então, olha só, o Código Florestal Brasileiro permite a limpeza de até 80% das áreas cobertas por propriedades rurais no Cerrado. Então, lá na região do Cerrado, nós vamos ter que a lei do Código Florestal, que é uma nova lei que vai dar a determinação da produção agrícola de até quanto o produtor rural pode tirar essa cobertura vegetal. Então, se um produtor ele tem 1 km² de terra, ele pode desmatar até 80% dessa produção, dessa cobertura vegetal. Então, os outros 20% dessa área, ele não pode desmatar. Então, pensem só, ele pode utilizar o seu terreno desmatando uma floresta nativa e muitas vezes, inclusive, com árvores em extinção, como andiroba, castanheira, porque nós sabemos que os órgãos reguladores, os órgãos de fiscalização, eles não conseguem atingir todas essas propriedades rurais, então algumas acabam burlando essa lei, né? Não seguindo essas regras aí que são importantes para a preservação da biodiversidade.
De modo que há um escudo, olha só, de modo que há um escudo legal para o fim do habitat nativo em troca da agropecuária. Então, antes não se tinha essa previsão legal, de que o agricultor, o produtor, poderia desmatar até 80% da sua área. Agora, quando o produtor desmatar, ele simplesmente ele vai lá e desmata até os 80% que tem direito, já que ele vai estar amparado pela lei, tá? Pelo Código Florestal Brasileiro, ou seja, uma lei federal. Ainda continuando sobre essa questão, só para que vocês possam ter uma noção da dimensão dessa área que nós temos aqui do Cerrado. Então, o bioma do Cerrado, como eu falei para vocês, ele vai ser um bioma principalmente da região centro-oeste, mas nós sabemos que o bioma ele não para nos limites dos estados, ele continua, até porque é uma questão natural. Essa região que está em verde no mapa, vocês estão vendo a região onde que vai estar englobando os estados onde tem o bioma do Cerrado. Percebo que é justamente nessa região onde eu tenho Mato Piba, que são os estados que eu já citei para vocês, eles vão estar aí utilizando desse território e também degradando a região do Cerrado, tá? E essa fronteira agrícola não para no Cerrado. Olha só, aqui eu fiz um círculo onde que eu vou estar mostrando os 4 estados que fazem parte desse processo de Mato Piba, que é uma classificação justamente para separar esses 4 estados como a nova fronteira agrícola da região brasileira, que vai ser Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, tá? Então, olha só, o bioma cerrado é o bioma cerrado é a maior região de savana da América do Sul e é responsável pela maior biodiversidade da Terra, com 44% de plantas endêmicas. Gente, quando a gente fala de plantas endêmicas, significa que essas plantas elas só podem ser encontradas nessa região do Brasil. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente pega o globo terrestre e vai fazer pelas zonas climáticas, as zonas dos biomas, os mesmos biomas que estão na mesma faixa climática, eles vão ter características iguais. Então, por exemplo, a floresta amazônica tem uma característica semelhante com a floresta do Congo na África, porque está na mesma faixa. A floresta do Congo e a floresta amazônica têm a mesma coisa também de plantas, árvores, muita quantidade de chuvas, com aquela região do sudeste asiático, pegando ali a Indonésia, pegando a Malásia, né? Tanto é que a seringueira, a borracha brasileira, ela foi biopirateada para a Indonésia no ciclo áureo da borracha aqui no Brasil no século XX. Justamente porque lá eles também conseguiram adaptar essa planta que é nativa nossa, da Amazônia. Então, quando a gente fala de plantas endêmicas, significa regiões onde que só aquelas plantas podem estar naquele lugar, tá? É também a segunda maior formação natural do continente e cobre 1/4 do território brasileiro. 2 milhões de quilômetros quadrados corresponde em tamanho aos territórios combinados da Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. Então, toda essa região do território que forma o Cerrado é do tamanho desses países aqui que eu acabei de citar, tá? O Cerrado constitui 1/3 da biodiversidade do Brasil e é considerado o berço de águas, uma vez que é fundamental para 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras. A cabeceira de todas as influentes do sul do rio Amazonas, com exceção do Juruá e Purus, lá no estado do Amazonas, bem como vários rios dos estados do Maranhão, Piauí, estão no Cerrado. Inclusive o rio Xingu, que vai aí desaguar na região de Altamira, Vitória do Xingu. Esse rio Xingu, ele nasce no Planalto Central Mato Grossense, no Cerrado. Então percebam que vários rios, eles são nascentes lá no Cerrado brasileiro, tá? Aqui, pessoal, eu separei esse mapa que possivelmente irá cair, porque a gente fala de uma questão ambiental, de proteção ambiental, de conservação das florestas, e essa região que vocês estão vendo em rosa é justamente a região onde eu tenho o arco do desmatamento, o arco de fogo. Então é nessa região que está em rosa aí que nós vamos ter a maior quantidade de conflitos agrários, justamente porque você vai ter aí o maior índice de desmatamento e também de queimada. Percebam que nessa região em rosa, ela é justamente nesse processo de
fronteira entre a região centro-oeste, que já é uma região consolidada, é uma região que não tem mais para onde se expandir. Os municípios como Sinop, Sorriso, que estão no Mato Grosso, eles já estão em fronteira com o estado do Pará. E essa região do sul do Pará, sudeste do Pará, que nós vamos ter aí, essa região em rosa, é uma região que vem crescendo nessa produção, nessa tentativa agropecuária, na plantação de soja e também na criação de gado, tá? E bem aqui eu tenho uma charge onde que eu vou mostrar para vocês que essa região onde que eu falo que é o arco do desmatamento, que pega a parte da Amazônia Legal, ela vai desde o Acre, passa por Rondônia, por Mato Grosso, chegando ao Pará. Então vejam que o leste do Pará é a região mais desmatada do nosso estado, justamente por conta desse processo de desmatamento, tá? Então veja aqui nesse mapa que é um processo do arco do desmatamento, também chamado de arco de fogo. Aqui eu trago mais um mapa para vocês entenderem que essa região que está em verde no mapa é a Amazônia Legal. Olha, Amazônia Legal, bioma amazônico e arco do desmatamento. Então nós vamos ter aqui o bioma amazônico, que é esse que está com as linhas amarelas, tá? Nós vamos ter aqui o bioma amazônico, perdão, esse que está aqui em verde, olha só. Amazônia Legal brasileira, que é esse que está em amarelo. E esse que está um pouquinho mais em vermelho, ou marrom escuro, você vai ter aqui o arco do desmatamento, tá? Que engloba cerca de 256 municípios aqui nessa área. Olha só aqui a questão para que acontece esse desmatamento. Lembram que eu falei para vocês lá na cartografia que quando eu quero analisar um mapa, eu sempre devo olhar para o título do mapa, mas também para a legenda do mapa. Na legenda desse mapa, eu posso entender o quê? Concentração do desmatamento. Vão ser por esses fatores aqui, ó. Pecuária, agricultura e corte seletivo. Então, percebam aqui, por exemplo, que nós vamos ter esses fatores que fazem com que o processo do desmatamento na Amazônia Legal brasileira ela possa ser acelerada. Justamente pela questão da pecuária, da agricultura e do corte seletivo, tá? Então, olha só. Aqui nesse mapa eu mostrei para vocês os municípios com maior índice de desmatamento na Amazônia. O número 1, se vocês estiverem enxergando aí, porque a letra está muito pequena, é Altamira. Então vejam só que esse dado é de 2019, ou seja, do ano passado. Então o município de Altamira é o município brasileiro que vem mais desmatando a Amazônia. Nós temos aqui cerca de 3,4 mil quilômetros quadrados. Então isso está na nossa realidade. No nosso dia a dia nós vivenciamos isso, tá? E quando a gente vai comparar os focos de queimadas de agosto do mesmo ano, que foi 2019, a gente vai perceber aqui algumas regiões do nosso estado também que vão estar aí com esses focos de queimadas. Se vocês olharem a legenda dessa parte aqui do mapa 2, vamos ver aqui quais são os estados paraenses que conseguem ter esse destaque no desmatamento, tá? Nas queimadas também, ó. Os 10 municípios com maior índice de desmatamento na Amazônia, Altamira aparece. E nesse outro mapa, do mesmo ano, pelo mesmo estudo, a gente vai ter o foco de queimada. Então, a gente vai ver aqui a Altamira, tá? Olha só os focos de queimada aqui, mais de 3 mil focos de queimada. Além de Altamira, a gente vai ter também São Félix do Xingu, no Pará, certo? E Novo Progresso também no estado do Pará. Então, esses estados aqui eles vão estar na cabeceira dos focos, tanto do desmatamento como da queimada. Olha só, essa região, gente, que vocês estão vendo aí com esses pontinhos em rosa, são justamente a parte do desflorestamento na Amazônia Legal, do ano de 2001 até 2006, tá? Isso aqui é só para que a gente possa analisar os dados, né? Os mapas. E aqui eu vou trazer algumas questões para vocês responderem. Vamos lá. Eu vou ler a questão e a gente vai resolver elas. Eu vou dar aquele tempo para vocês, que eu sempre dou, de cerca de 5 minutos, e vocês falam no chat qual alternativa vocês estariam marcando caso a prova fosse hoje. Vamos lá. Nos últimos anos, em virtude do grande nicho mercadológico aberto pelos biocombustíveis, vem se elevando no campo brasileiro para uma questão polêmica a respeito do aumento das culturas destinadas principalmente à produção de etanol. Em geral, a contestação a essa tendência apresenta como argumento... Vamos lá, pessoal, leiam, por favor,
Alternativa A, B, C, D e E. E marque no chat, por favor, qual alternativa vocês marcariam. Vamos lá, eu estou percebendo aqui que está bem dividido entre a letra B e a letra E. Então, vamos ver qual é a alternativa que nós conseguiríamos marcar nessa questão. Nos últimos anos, em virtude do grande nicho mercadológico aberto pelos biocombustíveis, vem se elevando no campo brasileiro uma questão polêmica a respeito do aumento das culturas destinadas principalmente à produção do etanol. Em geral, a contestação a essa tendência apresenta um argumento, como argumento, letra A falta de espaços agricultáveis no território brasileiro para a produção desse tipo de cultura. Não, porque o etanol ele vem pela questão da produção da cana-de-açúcar, né? Então a gente sabe que nosso território, por ser um território que está numa região tropical, em uma região que ela vai estar apresentando solo fértil, vai estar apresentando luz solar e também chuvas em abundante, então nós temos território para isso, né? Os efeitos altamente danosos do cultivo de cana-de-açúcar aos solos existentes no país. A gente sabe que a produção de cana-de-açúcar ela veio principalmente no período da colonização brasileira. Então, até hoje, a gente tem essa produção que a gente chama de plantation. Não esqueçam que é um plantation, assim também como a soja. Letra C. A suscetibilidade das erosões no meio agrícola causadas pela agropecuária intensiva voltada a esse mercado. Letra D. A retração da economia nacional e do PIB frente a oscilações frequentes dos biocombustíveis no mercado externo. Letra E. A diminuição da produção de alimentos no campo brasileiro com o risco de ausência de oferta de elevação dos preços. Alternativa, letra E. Então, quem marcou aí a letra E pode comemorar porque você acertaria essa questão. E quem não acertou, é só a gente prestar atenção aqui nessa resolução. Olha lá. Além da questão ambiental, a principal contestação à expansão das culturas voltadas para o mercado de biocombustíveis é a redução da produção de alimentos, o que, em um contexto de crise mundial de produção, poderia gerar redução da oferta deles no mercado e a elevação dos seus preços. Ou seja, a gente sabe que o açúcar, né, o produto açúcar, ele vem encarecendo nos últimos anos, justamente porque o produtor está dando prioridade para a fabricação de biocombustíveis como o etanol, já que a gente vai ter aí uma procura muito grande para os carros que vão estar aí, né, que são híbridos. Então a gente percebe que a gente vai ter aí uma competitividade no próprio território nacional e também fora do país pela procura desse tipo de produto combustível que é o etanol, a partir da cana-de-açúcar, tá? Um biocombustível, ok? Então, esse é um dos problemas, a questão ambiental, uma vez que você vai estar explorando esse território, explorando esse solo, ele vai se desgastando, mas também uma questão econômica e social, já que esse preço ele vai aumentar, certo? Vamos ver aqui, olha só. A agropecuária e biotecnologia. Gente, isso aqui ela vai passar pela parte da Revolução Verde, tá? A Revolução Verde, só para lembrar vocês, aqueles que perderam as aulas nos últimos dias, a Revolução Verde ela começou justamente por um processo após a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos aí países arrasados pela guerra, principalmente na Europa, já que foi na Europa o grande estopim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, alguns experimentos foram feitos nos Estados Unidos. E algum desses experimentos viu que aquela parte da arma química, a arma biológica que eles utilizavam contra os inimigos, também servia para matar insetos e também ervas daninhas. Então eles fizeram algumas adaptações e fizeram com que isso virasse alguns defensivos agrícolas. Então viraram pesticidas e inseticidas, tá? Além disso, eles também melhoraram a semente, a produção, a produtividade, a questão das máquinas agrícolas, a questão do adubo. Então, tudo isso que é voltado para o melhoramento da produção agrícola, nós vamos ver um processo a partir da Revolução Verde, que foi a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tá? Que terminou lá em 45. Começou a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e foi até 1945. Lá pela década de 70 a gente vai ter aí a expansão dessa
questão da Revolução Verde, que além de ser um motivo para melhorar a produção, mas também era a questão que diziam que existia fome no mundo porque não aumentava a produtividade, o que é mentira. A gente vê que a produtividade de alimento é muito alta, é muito elevada, mas países como o Brasil, que são autossuficientes na plantação de alimentos, ainda assim tem essa população muito miserável, muito pobre, para justamente a gente ver que essa Revolução Verde ela não veio para todos, tá? Então, quando a gente fala sobre biotecnologia, é justamente o melhoramento da questão biológica na produção agrícola e pecuária. Então, a gente não pode pensar na biotecnologia apenas no melhoramento das sementes da produção agrícola, mas também na questão do rebanho bovino, suíno, tá? De aves e outra produção agropecuária. Então, o aumento da produção agropecuária no decorrer de muito tempo esteve ligado diretamente à área cultivada ou expansão de suas fronteiras. Isso quer dizer que, nesse período, para aumentar a produção era preciso abrir novas áreas de cultivo. Então, vejam só, quando a produção, a gente via que um terreno não tinha mais condições de manter aquela produção agrícola, o que eles faziam? Eles pegavam outro terreno, uma outra área que ali não tinha ainda produção, desmatavam ou queimavam e começavam a fazer essa produção. Então, com a biotecnologia, com a Revolução Verde, eles começaram a produzir na mesma área onde que eles antes diziam que era improdutiva, porque eles faziam a correção do solo, que eu lembro quando eu falei para vocês que quando eu corrijo o solo, é quando eu quero neutralizar tanto a acidez também como a questão da base. Se um solo for muito ácido, a gente vai jogar o calcário, que a gente chama o cal, né? Que a gente chama de calagem. Então, o processo de corrigir o solo a partir do cal, eu chamo de calagem. Isso acontece quando o solo ele apresenta um índice grande de acidez, tá? Olha só, então nessa imagem aqui a gente imagina que é um laboratório onde a gente vai estar observando essa questão das sementes, das plantas, vendo a questão biológica dela, vendo a questão transgênica dela, onde que ela vai estar produzindo uma fruta que pode não apresentar sementes, pode não apresentar alguma coisa que antes incomodava na produção desse tipo de produto. Então, a gente vai ver vários experimentos voltados na questão das plantas, tá? No entanto, atualmente, isso não é fundamentalmente necessário, pois atingir um alto índice de produtividade depende de um conjunto de técnicas e conhecimentos oriundos de estudos e pesquisas direcionadas ao segmento em questão. Então, por exemplo, aqui em Altamira, né? Aqui em Altamira não, que eu não estou em Altamira, mas em Altamira nós temos aí o curso de agronomia, engenharia agronômica, né? Então, aquelas pessoas que quiserem fazer o curso de engenharia agronômica, ela não vai apenas pensar na produção, na questão da engenharia, porque a engenharia, quem vai fazer agronomia, ela tem que estudar principalmente a questão biológica, porque ela vai trabalhar com insetos, com ervas daninhas. Então, esse engenheiro em específico, ele vai ter que estar antenado com essa questão da biotecnologia. Então, ele vai poder, inclusive, se graduar como engenheiro, né? Engenheiro de agronomia, mas ele pode fazer uma pós-graduação em biotecnologia, uma vez que ele também tem essa habilidade, essa competência para fazer esse curso. Esse curso de biotecnologia não tem em todos os lugares do país. Em Belém tem o curso tanto de graduação de biotecnologia, também tem o curso de pós-graduação em biotecnologia e também tem o curso de engenharia biotecnológica. Então a gente vai ver aí a questão de laboratórios, para quem vai fazer o curso de graduação em biotecnologia, mas também tem o curso de engenharia biotecnológica, que é aquele que vai produzir justamente a questão mais genética voltada para o mercado, para quem quiser fazer engenharia biotecnológica. Olha só, o conjunto de tecnologias, conhecimentos e técnicas são denominados de biotecnologia. As biotecnologias são responsáveis por produzir elementos agrícolas ou pecuários capazes de gerar uma grande produtividade, como sementes imunes a pragas e adaptadas ao solo e clima. Então, por exemplo, quem trabalhar com essa produção da biotecnologia vai modificar os genes dessa semente, onde que ela vai ser mais resistente a um clima adverso. Quem poderia imaginar que nós vamos ter, por exemplo, no Nordeste,
lá ali perto pelo Vale do Rio São Francisco, grandes plantações de uva, por exemplo, em uma região onde que é muito árida, é muito quente. Então a gente vai ver aí sementes melhoradas se adaptando ao clima, certo? Quem diria que a gente ia ver plantações de uva no Nordeste, de uva, de maçã, de morangos, por exemplo. Então, essa questão da biotecnologia veio para ajudar tanto na produção agrícola, mas também na questão agropecuária, tá? Olha só, na pecuária, a biotecnologia é usada no desenvolvimento de medicação animal, melhoramento genético, alimentação balanceada, cruzamento de raças, entre outros. Então perceba que eu tenho um foco na questão agrícola para biotecnologia, melhoramento de sementes, adaptação de clima e solo, mas quando eu falo de pecuária, eu vou ver uma questão de medicamentos para esses animais, o melhoramento genético desses animais, a produção de leite vai ser melhor, a alimentação balanceada desses animais com menor índice de gordura, por exemplo, cruzamento de raças, o que vai dar uma produtividade melhor, uma carne mais saborosa, se for de questão bovina ou suína. São alguns exemplos que eu posso falar onde que a biotecnologia pode ser empregada na questão da pecuária, tá? O aumento da produtividade oriunda desse tipo de técnica e tecnologias não depende da expansão de novas áreas, pois essa é chamada de agropecuária de precisão ou intensiva. Ou seja, se eu quero uma produção maior, com mais intensidade, eu não preciso de uma grande área para poder ter essa produção boa, né? Com uma boa produtividade em questões intensivas. Basta melhorar a questão da produção do meu animal, ter vacinas para esse animal, e aí eu vou ter uma grande produção dele. Então, não necessariamente eu vou precisar de uma grande área para ter uma boa produção, tá? E aqui a gente vai ter um exemplo desse animal, que ele vai ter uma questão de um melhoramento genético. Se for um gado, né? Se for assim a questão para leite, que a gente vai ter principalmente na região de Minas Gerais, então essa produção desse animal, ele vai fazer um cruzamento com outro animal, onde que juntos vai nascer uma outra, digamos assim, espécie, onde que vai estar aí produzindo uma qualidade de leite superior aos demais. Então a gente vai ver um melhoramento dessa questão genética desse animal. Então olha só, animal de genética apurada, a elevação da produtividade promove diminuição dos custos de produção e automaticamente gera lucratividade maior ao produtor. Nos países desenvolvidos, a biotecnologia é parte integrante da agropecuária, assim como conseguem alcançar elevados índices de produtividade. Então, como eu falei para vocês, a biotecnologia ela veio para auxiliar a produção agrícola e pecuária no seu sentido de melhoramento, tá? Nesse sentido, as pesquisas e estudos ligados à produção agropecuária no Brasil recentemente cresceu, principalmente nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, e a instituição responsável por elas é a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que conta com 40 pontos de pesquisa dispersos no território nacional, nos quais cerca de 2.000 pesquisadores atuam no melhoramento de produção agrícola e pecuária. Nesse ano, eu fiz uma visita na Embrapa de Altamira e eu fiquei muito curioso para entender como é a questão da produção das sementes das amêndoas de cacau, uma vez que, para o IBGE, a Bahia ainda é o maior produtor de cacau brasileiro. Só que nós sabemos que, pela quantidade que a Embrapa vem divulgando, que é a pesquisa que eles fazem no estado do Pará, o Pará se tornou o maior produtor de cacau do país. E superou muito, muito mais ainda do que a gente imagina, que são as projeções. Inclusive, na pesquisa que quando eu fui na Embrapa de Altamira, porque eu queria entender essa produção agrícola do cacau, o pesquisador responsável disse que tem Medicilândia como o maior produtor de amêndoas, ou seja, de cacau do nosso estado. Só que ele falou que, na verdade, quem é o maior produtor de cacau do estado vai ser Altamira, mas que muitas pessoas não veem isso, os órgãos fiscalizadores, e por isso é uma luta para que Altamira tenha esse posto de maior produtor de cacau do estado, certo? Então a gente vai ter aqui, né, essa imagem mostrando como a gente vai ver o melhoramento genético da agropecuária, aqui vai ser nos ovos. Aqui eu tenho uma questão para vocês e eu gostaria muito que vocês conseguissem entender essa questão.
Mas antes de responder, antes de ler a pergunta, eu quero que vocês leiam a charge, porque a charge é uma forma de fazer uma crítica, mas sempre com um tom de humor no final da frase da crítica. Então eu vou ler para vocês aqui, ó. Leiam essa charge comigo, ó. Ó, transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinha inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Aí a outra plantinha responde: hã? Não estou sabendo. Ou seja, essa questão da charge, ela justamente vem trazer uma crítica. Qual é a crítica? A crítica é que disseram que a Revolução Verde, que os transgênicos iriam acabar com a fome, porque ia aumentar a produção de alimentos no mundo. Só que na segunda plantinha fala que não está sabendo disso, ou seja, significa que não existiu essa questão da abolição da fome. Ainda existe fome, e mesmo com a Revolução Verde, com os transgênicos, a gente vê a distribuição da fome pelo mundo, tá? Então, a partir da leitura da charge e da pergunta que vai ser, na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura, uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva está presente em. Então, por favor, leiam as questões e respondem no chat, por favor. Ok, gente, vamos ver qual é a questão então, tá? Letra A, expansão das terras agricultáveis com manutenção de desigualdades sociais. Letra B, modernização técnica do território com reprodução do nível de emprego formal. Eu acho que essa B aqui não tem nada a ver com a questão, com a charge, até porque fala da produção desse elemento que vai ser a agricultura de alimentos, né? Valorização de atividades de subsistência com redução da produtividade da terra também não tem nada a ver. D. Desenvolvimento de núcleos policultores. Nessa questão, ela não está nem falando sobre a questão qual é o tipo de agricultura. Não está dizendo se é monocultura, não está dizendo se é policultura, então também não tem como errar. Letra E. Melhora da qualidade dos produtos com retração na exportação de produtos primários. Também não tem como a gente saber como que seria essa questão aqui, tá? Alternativa, letra A. Expansão das terras agricultáveis com manutenção da desigualdade social. Ou seja, a gente vai ver que o transgênico vai expandir as áreas que antes vai ser agricultáveis, porque, como eu falei para vocês, esse transgênico, pela biotecnologia, ela vai se adaptar tanto aos climas diversos, ao solo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que vai aumentar as áreas agricultáveis. Onde não tinha condição de ter aquela plantação, vai passar a ter, porque a semente ela vai ser mais resistente, ela vai ser apropriada para aquele clima ou para aquele solo. Então, a alternativa seria a letra A aqui, tá? Olha só, por favor, vamos fazer essa questão aqui do Instituto Federal de Goiás. A partir da segunda metade do século XX, vários países do mundo, inclusive o Brasil, implantaram um pacote de medidas que recebeu o nome de Revolução Verde. Assinale a alternativa que indica duas características desse momento. Então, existem aqui duas características separadas por ponto e vírgula. Quais são essas características, pessoal? Por favor, respondam aí no chat. Ok, vamos ver aí qual é a questão, então. Letra A, uso intensivo de agrotóxico, aplicação de adubos e fertilizantes, certo? Bom, primeiramente a gente vai ter aí uma instituição que é do Centro-Oeste, que é Goiás. E Goiás é um estado que também vai ter um destaque agropecuário. Todos os estados da região Centro-Oeste do país, Mato Grosso do Sul e Goiás são estados potenciais na produção agrícola agropecuária no nosso país. Então, eles têm a sua economia voltada justamente para esse setor primário, que é a produção de alimentos, certo? Então, quando a gente percebe a instituição, ela também traz elementos da sua própria região. Então, quando a gente for fazer prova da UEPA, se a UEPA for uma prova separada do Enem,
a gente vai perceber muitas questões voltadas para a Amazônia. Então, quem vier de fora do estado do Pará ou de qualquer outro estado da Amazônia tem que estudar essas questões da nossa região, tá? Então, essas questões que geralmente são de vestibulares de outras regiões, elas trabalham muitas questões que são da sua própria região, para que o aluno, para que o estudante possa também conhecer o local onde que ele está morando, tá? Então, olha só, quando a gente fala sobre século XX, lembra que eu falei para vocês que essa questão da Revolução Verde, do uso de agrotóxicos, do melhoramento genético, principalmente da partir da Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial ela terminou em 45, em 1945, ou seja, século XX. Só que foi a partir dali, em meados do século 70, do século 70 não, do ano 70, da década de 70, que a gente vai ver chegar no Brasil, tá? Então, a letra A, vamos ver se ela está correta. Está correta, tá? Mas por que não poderia ser as outras questões? Vamos lá ver. Letra B. Introdução de espécies vegetais nas florestas. Pelo contrário, a gente vai ver aí uma demanda maior por área, uma vez que aí se acreditava que as áreas que já estavam desmatadas não poderiam ser produtivas, então eles sempre chegavam a desmatar mais outras áreas. O uso de adubação orgânica. Não, muita adubação ela não vai ser orgânica, ela vai ser sintética, porque ela vai ser produzida em laboratório, tá? A adubação orgânica justamente são as fezes, né, por exemplo, de gado e tudo mais. Vocês já devem saber, né? Letra C. Revitalização de biomas degradados. Pelo contrário, a gente vê que desde esse período do século XX até hoje, a gente não vê uma revitalização, a gente vê uma degradação dos biomas, certo? Então aí você já descarta a C, nem lê a segunda parte da alternativa. Letra D. Surgimento de movimentos sociais no campo. Tá, beleza, isso a gente vai ver. Aumento da produtividade e o fim da fome. Olha, a parte do fim da fome já não dá mais para entender. Se a D terminasse aumento da produtividade, até aí a gente podia considerar como certa. Inclusive, se tivesse só até aí, as pessoas que fizeram a prova poderiam entrar com recurso, porque ela também estaria de acordo com o que acontece no país a partir do século XX. Mas com o fim da fome, aí acaba. Até hoje, né? Em 2020, a gente tem fome no nosso país. Letra E. Uso de sementes selecionadas, até aí tudo bem. Uso de sementes transgênicas. Não. Por que não? O uso de sementes transgênicas, lembra que eu falei que foi só depois da década de 70 que chegou no Brasil. E os transgênicos é bem mais depois da década de 70, tá? É muito mais recente, porque você vai ver uma tecnologia voltada para a produção e melhoramento genético dessas sementes ou também de criação animal, tá? Olha qual é a alternativa aqui com resolução. Uma característica notória no processo de Revolução Verde foi a elevação de pesticidas e agrotóxicos para o combate e controle de pragas na produção agrícola, além de novas técnicas de adubação e fertilização. Gente, vocês estão sabendo dessa nuvem de gafanhotos que surgiu no Paraguai, depois passou para a Argentina e está em direção ao Brasil, né? Então, na Argentina, essa nuvem de... Eu estava vendo o jornal hoje, e na reportagem, a Argentina já conseguiu, segundo ela, eliminar 50% dessa praga de gafanhotos. Só que eles conseguiram eliminar essa praga de gafanhotos justamente por questão desses procedimentos de agrotóxicos, né? Que vai controlar essas pragas, esses defensivos agrícolas, tá bom? Então percebam que nesse caso a gente vai ter uma questão favorável, uma vez que se essa praga chegar à produção agrícola, ela vai acabar com essa produção agrícola, o país vai ter prejuízo, o produtor vai ter prejuízo e ela não vai parar, ela vai continuar. E se ela tem alimento, ela vai se reproduzir. Então, se nós temos aí uma quantidade de gafanhotos, ela podia duplicar, triplicar, pelo fato que ela sempre vai ter alimento, então ela vai ter como se reproduzir, tá? Então, nesse caso aí, os defensivos agrícolas ajudou, pelo menos segundo a Argentina, a eliminar 50% dessa nuvem de gafanhotos, tá? E o governo brasileiro também entendeu, o Ministério da Agricultura, de que quando chegasse esse processo, se caso essa nuvem de gafanhotos chegasse no Brasil, eles iriam usar também aviões que poderiam jogar, pulverizar nessa área onde estariam esses gafanhotos, justamente para que eles pudessem ser eliminados, tá?
Olha só, essa questão aqui também ainda sobre a Revolução Verde. Vamos fazer ela. A Revolução Verde, depois de se manifestar em sua ocorrência no mundo desenvolvido, passou também a se disseminar nos países do Sul, provocando profundas alterações no espaço geográfico dos territórios de economias periféricas. Gente, eu vou parar bem aqui nesse pontinho só para fazer uma explicação para vocês. Toda vez que você ouvir a expressão países centrais e países periféricos, vamos imaginar uma pizza. Na pizza, quando a gente pede uma pizza com borda, que vem aquela borda de catupiry, aquela parte lá na borda é a periférica, ou seja, a parte mais de fora, mais externa. Quando eu falo de uma parte mais central da pizza, é aquela parte onde fica o bico, digamos assim, da pizza, tá? A ponta da pizza. Então, quando eu falo de países centrais, são países ricos, os países do norte, como os países que estão na Europa, Canadá e Estados Unidos. Quando eu falo de países do sul, é a mesma coisa que eu chamar os países pobres, os países periféricos. Então, eu vou ter, por exemplo, o Chile, eu vou ter o Brasil, o México, a Argentina, todos os países da África, vou ter também alguns países da Ásia. Então, eu quero que vocês. A geografia ela não vai usar sempre aquele nome que a gente está habituado a ouvir. Países ricos e países pobres. Eles podem usar a expressão países do norte e países do sul. Ou também países centrais e países periféricos, tá? Beleza? Continuando a pergunta. No caso do Brasil, um dos efeitos dessa modernização do campo foi. Qual foi um desses efeitos a partir da Revolução Verde, gente? 5 minutos para vocês. Vamos lá então, gente. A Débora está com dúvida entre a letra C e a letra B, né? Vamos ver se essa dúvida ela consegue permanecer agora. Olha lá. Letra A. A implantação de novos sistemas de cooperativas familiares. Gente, vamos lá. Se você tiver um mínimo de conhecimento sobre a produção familiar, você sabe que ela vai utilizar. Ela não vai ter condições financeiras para comprar produtos que vai demandar um valor alto, como maquinários, como sementes melhoradas e também como adubação, né? Que se disseminaram por todo o território. Então a gente já sabe que aí a gente vai ver desigualdades pelos territórios do Brasil, né? Letra B. O gerenciamento da questão fundiária por parte do poder público, que implantou reformas de controle da expansão dos maquinários no espaço rural. Letra C. O avanço da fronteira agrícola e a ocupação massiva das áreas do bioma do Cerrado. Letra D. A desestruturação dos latifúndios que extinguiram na inacapacidade de se competir com os pequenos produtores dotados de novas tecnologias? Como é que eu vou ter o pequeno produtor tendo mais acesso à tecnologia do que o grande produtor? Então, a alternativa vai ser a letra C. O avanço da fronteira agrícola e a ocupação massiva das áreas do bioma do Cerrado. Lembram quando eu comecei a aula de hoje, que eu comecei justamente falando desse processo da degradação desse bioma do Cerrado, que é justamente o bioma onde que a gente vai ter espécies endêmicas, que significa espécies que estão num processo de extinção, que só existem nessa região no globo, ou seja, nem outra parte que é semelhante ao Cerrado, como a savana africana, vai ter espécies como essas que existem no Cerrado brasileiro. Então, essa fronteira agrícola ela começou principalmente na região sul, ela foi subindo até chegar à região centro-oeste e hoje nós temos aqui também na Amazônia Legal. Nessa região que eu vou sempre chamar, não esqueçam disso, anotem por favor, de fronteira agrícola, que se chama Arco do Desmatamento ou Arco de Fogo, certo? Aí a resolução. No Brasil, um dos principais efeitos da Revolução Verde foi o avanço da fronteira agrícola, olha lá no começo da aula, isso porque algumas regiões que antes apresentavam condições pouco propícias para a agricultura, como o Cerrado, cuja acidez do solo era elevada, passaram a ser agricultáveis com a implantação de novas técnicas de correção produtiva, que é a calagem. Isso favoreceu uma maior ocupação do meio rural pela agropecuária e a elevação do poder dos latifundiários no país, tá?
Então, toda a parte que fala sobre a questão de Revolução Verde, não pense o pequeno produtor, não pense em agricultura familiar. Isso é para atender o grande produtor, porque ele vai ter dinheiro para investir nessa produção, uma vez que ele vai ter incentivos fiscais e apoio bancário brasileiro para produzir, uma vez que esses alimentos desses latifundiários não é para atender a demanda interna do país, é para atender a demanda externa, para exportar. E o país precisa disso para poder levar o seu produto interno bruto, que é o PIB. Então é uma coisa muito lógica, uma coisa leva a outra. Eu tenho bancos, grandes bancos, apoiando esses fazendeiros, apoiando esses agricultores. Em contrapartida, esse agricultor ele vai produzir esse alimento que não vai ficar aqui, ele é vendido em dólar, porque a gente sabe que a balança comercial ele é medido pelo dólar, por isso que não é bom vender algum produto que o dólar esteja baixo, porque você não vai ter lucro depois, mas é o contrário quando você compra. Quando você compra um produto, não é bom o dólar estar alto, porque você vai precisar de muito dólar para poder comprar aquele produto. Por isso que é vantagem você vender quando o dólar está alto, mas comprar você não é bom comprar quando o dólar está alto, tá? Gente, olha só, essa questão aqui também, tá? 5 minutinhos, por favor, gente, para vocês fazerem, tá? Aqui a maioria está dizendo que a letra E. Vamos ver a questão aqui, gente, olha só. A singularidade da questão da terra na África colonial é a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. Após a independência, as populações de colonos brancos tenderam a diminuir, apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído proporcionalmente. Ou seja, está dizendo aqui que na África colonial nós vamos ter aí uma concentração de terras na mão de poucos e esses poucos são brancos. Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural na África subsaariana, tá? Deixa eu ver se está saindo o áudio, que eu nem vi se eu ativei de novo. Ah, tá ativado, ok. Ó, para quem não sabe, a África, eu tenho uma África saariana, que é onde eu tenho o deserto do Saara, que é a África branca. É a África que está ali no mar Mediterrâneo, onde tem ali uma fronteira com a Ásia e com a Europa. Então é a África branca, a África saariana, onde eu vou ter o Egito, a Argélia, vou ter a Tunísia, o Marrocos. Essa parte norte da África eu chamo de África saariana, tá? Que é deserto do Saara. Quando eu falo de África subsaariana, é abaixo do Saara, que é a África negra, tá bom? Só para quem não lembrava. Então, aqui a questão é falar sobre a África negra, a África preta. Olha aí. Letra A. Exploração do campesinato pela elite proprietária. Domínio das instituições fundiárias pelo poder público. Letra B. Adoção de práticas discriminatórias do acesso à terra. Controle do uso especulativo da propriedade fundiária. Letra C. Desorganização da economia rural de subsistência. Crescimento do consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas. Desorganização da economia rural de subsistência, crescimento do consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas. Letra D. Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar, avanço crescente de áreas rurais sobre as regiões urbanas. Letra E. Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador, aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. Alternativa letra E. Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador, porque diz aqui que ainda continuaria a fome, então a gente vai ver a produção de alimentos, ela sendo criada, tendo justamente para demandar a questão de exportação, ou seja, para fora do país, né? Para fora do país que pertence ao continente africano. Aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. Quando eu falo de territórios agrícolas marginais, é porque são os territórios agrícolas que não são dos países centrais, que lembra que eu falei anteriormente que os países centrais são justamente países ricos. E a África é um continente pobre, então por isso que a gente vai chamar que são territórios agrícolas. São, mas são de territórios marginais, ou seja, da periferia,
da borda, tá? Quando eu falo da produção agrícola mundial. E a resolução aqui para vocês, o texto destaca a contínua concentração de terra na mão de poucos produtores, histórico relacionado ao período da colonização do continente africano, mesmo após o processo de descolonização, em que a produção agrícola adquire um caráter agroexportador. Olha aí, a gente vai ver um caráter agroexportador. Então, ele vai ser uma produção agrícola, mas para exportar. E a palavra exportar, vocês sabem que é para fora. Importar é entrada. Essa concentração persistiu e coube às pessoas com baixas condições, espaços rurais periféricos e precários para praticarem a subsistência. Essa questão é uma questão do Enem de 2017, tá? Que fala sobre a questão da Lei das Terras do Brasil, que foi em 1850, que foi no século XIX. Então, a gente tem que entender aí o processo dessa época. Então, na história, a gente já vai entender que, olha só, nós vamos ter a abolição da escravatura em 1888. Então, a gente vai ter aqui ainda a escravidão vigente no nosso país, tá? Então, veja para o período. Às vezes, a gente mata a questão para entender o período do processo histórico aí, tá? Com a Lei de Terras de 1850, então, na época da era escravatura, então, nenhuma lei que fosse ser criada naquela época ia beneficiar a minoria, ia beneficiar os pobres, tá bom? O acesso à terra passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Então, veja só, mais uma vez aí, você vai ter a exclusão das pessoas, uma vez que o trabalho era escravo, e esse trabalho escravo, ele não era assalariado. Então, a gente não vai ter a compra aí de terras por pessoas negras, que é justamente aí que a gente vai ter hoje em dia os quilombos, que é você ter um espaço para essas famílias que são descendentes de ex-escravos poder ter a continuação dessa perpetuação da sua cultura, seja ela religiosa, seja ela linguística ou seja ela de costumes, tá? Mas isso é um outro assunto, mas só que vocês entendam esse processo histórico aqui. Ou mesmo praticamente impedida o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Então, mesmo depois do processo de liberdade, como existia essa lei de 1850, mesmo eles libertos, eles não conseguiriam ter esse acesso. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo da... Essa aqui é uma questão que vocês já viram muitas vezes, eu espero que vocês consigam acertar essa questão. 5 minutos. Ok, vamos ver aqui, gente, qual é a questão. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo da concentração fundiária. Exatamente, vamos ver pela lógica. Se você tem aí uma limitação de acesso à terra, justamente porque você teria que comprar essa terra, então você não está dando a chance para que essa distribuição ela seja feita igualitariamente. Se não é distribuída, então é porque é concentrada. E como falar do campo, então é fundiária, tá? Vamos aqui então ver a resolução. A Lei de Terras veio dificultar, praticamente impossibilitar a aquisição de terras por imigrantes e ex-escravos. Então, na prática, os ex-escravos mantiveram sua situação precária em que agora precisavam trabalhar na terra para ter onde morar e o que comer. O mesmo aconteceu com os imigrantes recém-chegados. Isso fez com que a terra se concentrasse nas mãos da elite fundiária, tá? Essa questão aqui está no livro de vocês. Só não lembro qual é a numeração dessa questão. Ela também vai trabalhar uma charge. E essa charge ela vai fazer uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionada ao... Então, você vai ler a charge. Lembra que a charge ela sempre traz uma crítica com humor ao final da crítica. Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui. Vamos lá ver então qual é a questão. A charge. Porque o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo. Aí vem o rapaz que estava prestando um depoimento para o delegado. Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar.
E de sobremesa, morango e uva. Lembra que eu falei para vocês que esse elemento dos pesticidas, dos inseticidas, eles foram a partir dos testes biológicos que usaram na Segunda Guerra Mundial, que é para matar as pragas. Só que esse elemento químico, ele penetra nas folhas, ele penetra no alimento. Se ele penetra, então a gente acaba também consumindo esse veneno. E esse veneno ele ataca nossas células. Então você acaba tendo que adquirir um produto que na sua produção você acaba utilizando elementos químicos que vai prejudicar a sua saúde. Por isso que eu falei para vocês, a charge é uma crítica com certo humor. Qual é o humor aqui? O humor é o rapaz dizendo que a mulher quer matar ele, dando alimentos para ele. Só que aí, qual é esse alimento? Que é justamente a crítica. É a crítica utilizada a partir do uso de agrotóxicos nas plantações, tá? Letra E. Aqui a gente vai ter resolução. A charge fala sobre o perigo de consumir produtos agrícolas, frutas e legumes. A crítica no modelo brasileiro relacionada à mensagem da charge é alto nível de uso de agrotóxicos, que pode ser visto como um risco à saúde. Gente, para quem não lembra, eu falei que o maior produtor de agrotóxico do mundo é os Estados Unidos, sendo que tem elementos lá que o produtor estadunidense não pode pôr na sua produção agrícola, mas em contrapartida ele vende para os países que querem, como é o caso do Brasil. Então o Brasil é o país do mundo que mais consome questão dos pesticidas e dos produtos aí que a gente vai chamar de uso do agrotóxico, tá? Inclusive, alguns países europeus, eles querem saber a procedência desse alimento, porque eles também não querem que compre esses produtos, esses alimentos que são provenientes desses agrotóxicos. Então perceba só, os Estados Unidos ele produz, mas não consome. Então, quem produz e quem vai consumir que se lasque, mas ele não vai consumir, porque ele sabe que faz mal. Senão, ele mesmo poderia pedir para que o seu produtor estadunidense pudesse usar na sua plantação, tá? A gente termina aqui, gente, olha só, são 8h30, a gente começou às 7 horas, 1h30 de aula fazendo questões. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso alguém tenha dúvida, eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Cássio, Débora, Caio, Tainara. Se alguém tiver dúvida, você pode perguntar, que aí eu vou tirar a sua dúvida aqui. Na próxima aula da gente, a gente vai falar sobre a questão da cidade, tá? Então é muito importante que a gente entenda esse processo na questão agrária, para que a gente entenda o porquê que essas pessoas que trabalhavam no setor agrário começam a sair do campo em direção às cidades. E aí a gente vai ver vários fatores que vão contribuir para essa saída do homem do campo, que é justamente o uso de tecnologia, o uso de máquinas, ou seja, então você antes fazia uma produção, a colheita com pessoas, e agora você não quer mais essas pessoas, você descarta elas. Então o que elas sabiam fazer era justamente plantar e vender aquele alimento. Elas vão para as cidades em busca de uma qualidade de vida melhor, uma vez que você vai ter serviços de saúde, você vai ter hospitais, escolas, universidades. Então elas vão para a cidade. Só que quando elas não conseguem aquele emprego, o que vai acontecer? Ela vai para as áreas suburbanas, que eu chamo de periferias, de favelas, morando em locais que muitas vezes não têm condições de vida adequada para que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida digna, em que vai causar outros problemas aí. Você vai ter o aumento da violência, você vai ter aí a questão da falta de acesso à questão do saneamento básico e outros problemas. Então, essa parte sobre a cidade eu vou deixar para a aula que vem e eu espero aqui que vocês estejam presentes, porque ela é muito importante, porque dia 25 agora desse mês que passou, de junho, o IBGE divulgou a nova tabela das metrópoles brasileiras, onde que o IBGE considera agora mais 3 metrópoles, que é Vitória, capital do Espírito Santo, Florianópolis, capital de Santa Catarina, e Campinas, que fica no interior de São Paulo. Então, Campinas é a primeira cidade que se torna metrópole, que não é uma capital. Então, ele foi divulgando a influência das cidades, é isso que eu quero falar para vocês. Belém do Pará, por exemplo, o IBGE classificou como metrópole nível A, que significa o quê, professor? Significa que é a capital da região norte, é a metrópole da região norte, que mais influencia as cidades médias na nossa região. Manaus está em segundo, porque ela só vai influenciar o estado do Amazonas e Roraima.
e também tem uma rede urbana muito menor do que a de Belém. Belém vai influenciar 3 estados e cerca de 10 milhões de habitantes. Então o IBGE divulgou isso no último dia 25 de junho e eu quero trazer esses dados para vocês, porque com certeza, como o nosso órgão oficial para medição das questões do nosso país é o IBGE, sempre haverá questões atuais que o IBGE vai estar trazendo informações para as provas do Enem. Tá? Então eu vou trazer essas questões aqui, atuais, para que vocês possam explorar e extrair as informações corretas de mapas, tabelas, como vocês sabem que eu sempre trabalho para que a gente possa matar a questão sem necessariamente ter todo o conhecimento sobre cartografia. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima sexta-feira. Espero que seja no nosso horário de 2 horas, tá? Abraço a todos. Gente, a aula tá gravada, posso colocar no YouTube e vocês podem acessar depois. Tchau, gente. Obrigado.